Deus nos criou, irmãos, com um senso de adoração, com um sentido, um desejo de adoração. E os seres humanos, irmãos, têm este desejo natural de adorar. Como falamos ontem, irmãos, antes da queda, a adoração era uma manifestação natural de Adão e Eva, adorar a Deus. Adorar ao Deus Criador, aquele Deus que havia criado todas aquelas excelentes condições para o ser humano, que havia criado o ser humano, com saúde total, com saúde plena, que havia criado um meio ambiente excelente para que o homem vivesse, um meio ambiente adequado, ideal no sentido físico, de temperatura, de luz, mas ainda também um meio ambiente com qualidade estética, um meio ambiente bonito, colorido, cheio de flores, de folhas diferentes, cheio de animais diferentes, de relva, de céu, de uma atmosfera. Mas ainda esse Deus podia ser adorado, devia ser adorado, porque era um Deus provedor de provisões físicas como alimento, mas também de características emocionais e de características intelectuais. Esse Deus, então, era naturalmente adorado. Mas o pecado mudou isso tudo. O pecado agora passou a ter morte, passou a ter doenças. O meio ambiente ficou hostil. Era difícil agora para obter alimento. As condições físicas ficaram ruins. Nesse momento, irmãos, a partir desse momento, a adoração mudou. E seres humanos que têm o desejo de adorar criaram novos deuses. Nesse momento, irmãos, começou a idolatria, isso que é adorar a ídolos. Quais seriam esses ídolos, irmãos? No primeiro momento da história da humanidade, eram animais, eram seres mitológicos, era o sol, a lua e as estrelas. E quando falo do sol, a lua e das estrelas, irmãos, eu falo como é fácil adorar o sol, a lua e as estrelas. Você está numa noite escura e de repente aparece no amanhecer, na madrugada, aparece um elemento tão significativo como o sol, que espanta a escuridão, clareia todas as coisas, esquenta, dá calor. Se você não conhece a Deus, irmãos, o Criador do sol, facilmente você vai adorar o sol, e vai adorar a lua, e vai adorar as estrelas. Mas hoje, irmãos, há outros deuses, muitos deuses. Lembram-se, ontem eu falei sobre o sincretismo. E agora as pessoas adoram a Deus, mas também adoram outras coisas. Não adoram a Deus com exclusividade. Que deuses nós temos hoje que adoramos, que a sociedade adora? O dinheiro, irmãos. Quantos adoram ao dinheiro? Quantos vivem em função do dinheiro? O sexo, o poder, o próprio eu. Quantos então adoram artistas, irmãos? Artistas de TV, atores. Quantos adoram esportistas e seguem esportistas? Eu me lembro, e você também deve se lembrar, havia, ou há ainda, na Argentina, uma religião dedicada a Maradona, que foi um esportista, um futebolista importante nesse país. Alguns adoram os monges. Agora, nós vamos falar uma coisa um pouco delicada. Tem muitos que adoram as redes sociais, irmãos. Adoram internet, adoram as séries de TV. Alguns, irmãos, fazem maratonas de séries de TV. Os órgãos de TV propõem maratonas para que durante um dia você assista vários capítulos da série, você se dedique integralmente àquele Deus. E muitos dos crentes, irmãos, vou dizer ainda muitos dos crentes adventistas, e vocês me perdoem por isso, muitos dos crentes passam fim de semana nas maratonas da série de TV.
Há uma frase na nossa lição que diz assim: o que mais amamos, aquilo em que mais concentramos nossa atenção e pelo que vivemos, é o que adoramos. Então, irmãos, devemos fazer uma avaliação: o que realmente adoramos? A lição desse dia, irmãos, a lição de hoje, fala sobre os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, naquela situação crítica de adoração lá em Babilônia. Nabucodonosor havia feito uma estátua que na sua dimensão já tinha características de idolatria, 6 por 6 por 60. E daí eu me lembro de outro número, 666, o sinal da besta, da adoração do final dos tempos, a qual qualquer dia desses nós vamos estar nos defrontando. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, se lembravam de um mandamento de Deus, um mandamento que está no livro de Êxodo, entre os 10 mandamentos, e está nos versos 4 a 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem na terra. Não te curvarás a ela, nem a servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e visito a maldade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não te curvarás. O verso 2, irmãos, diz assim, verso 3 diz assim: não terás outros deuses diante de mim. A adoração a Deus, irmãos, é uma adoração exclusiva. Ela exclui outros deuses. Não há como ter outros deuses. E os moços lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, não se curvaram ao decreto, o decreto de Daniel, Daniel 13, 14. Lá vemos que Nabucodonosor havia feito um decreto que todos deviam se curvar àquela estátua. Mas ainda eles não se curvaram. E daí foram confrontados com Nabucodonosor. Verso 14 de Daniel 3. Vamos lá ver. Disse Nabucodonosor: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Pensem, irmãos, os moços diante do rei Nabucodonosor, e ele fala assim: escuta, é verdade, é de propósito que vocês não estão adorando, que vocês não adoram mesmo como eu falei para adorar? A resposta deles, irmãos, é uma resposta brilhante, a resposta de alguém que é fiel a Deus. Versos 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: não necessitamos te responder sobre esse negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Esses moços, irmãos, falaram para o rei: olha, não tem conversa, não tem negócio, nós não vamos adorar. Nós vamos adorar a Deus, ao Deus Criador, ao nosso Deus. E se tivermos que ser lançados na fornalha, Ele vai nos livrar. Mas não tem conversa, não tem conversa com relação à adoração. Veja, irmãos, a questão fundamental no nosso relacionamento com Deus é se nós realmente o adoramos. E esses moços estavam respondendo. Bem, o que aconteceu, irmãos, e nós estudamos isso desde pequenos, desde crianças. Eles foram lançados na fornalha ardente e nada aconteceu com eles. O Senhor Jesus esteve com eles na fornalha ardente. E esse foi o testemunho de Nabucodonosor. Daniel 5, 25. Ele disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando pelo fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. O Senhor Jesus estava com eles, irmãos. O Senhor Jesus está conosco quando nós adoramos de maneira correta, quando nós adoramos a Deus
ao Deus Criador do céu e da terra. E adoração, irmãos, tem a ver com fidelidade. Se nós formos fiéis a Deus, nós vamos adorá-lo como Ele quer, da maneira que Ele quer. Vamos colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Não teremos outros deuses diante de nós. Não terás outros deuses diante de vós. Que Deus nos abençoe, que a gente possa ter essa adoração exclusiva ao nosso Deus Criador e Redentor e Mantenedor.